Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, do capítulo 24, do verso 3 e 4. Os dois versos, o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 24 do livro de Provérbios. Quem já achou, diga amém. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar dentro da palavra de Deus. E a minha conversa com vocês vai ser exatamente dentro dessa questão família, casa, a maneira como lidar com as situações. Eu tenho dito para vocês que quase todos os problemas que nós enfrentamos nas nossas convivências e nos nossos relacionamentos com nossa família e nossa casa estão diretamente ligados à nossa falta de habilidade de lidar com pessoas, de ouvir pessoas e de compreender pessoas. E quando nos falta essa habilidade para compreendermos, entendermos pessoas e avaliarmos bem as situações que nos incomodam e que de repente geram algum tipo de desconforto para nós dentro da nossa própria casa, quando nos falta essa habilidade, nós acabamos de alguma forma com a nossa atitude precipitada, às vezes com as nossas reações impensadas, reações muitas vezes tomadas por impulso. Nós acabamos simplesmente fortalecendo os problemas de nossa casa, acabamos potencializando as situações de dificuldades, e dentro dessas situações que se potencializam, que aumentam, nós vamos então virando refém de todo o desentendimento, de toda uma incompreensão, de toda uma falta de sabedoria para poder lidar com as questões contrárias àquelas que nós estabelecemos como regras dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Isso vai gerando desconforto, gerando simplesmente um estado de insatisfação, que muitas vezes a casa da gente torna-se um lugar totalmente impraticável para a nossa própria habitação, torna-se um lugar difícil para nós realmente estarmos ali ou convivermos com as pessoas, porque nós começamos a perceber que se estabelece entre nós e a pessoa, ou as pessoas, um estado de desentendimento, de incompreensão, de desgaste, de situação desconfortável, que acabam gerando infelicidade para nós dentro da nossa própria casa. Imagine vocês que tem pessoas que não acham interessante nem voltar para casa, e muitas vezes essa situação e esse clima gera uma chateação, gera uma infelicidade, podemos dizer assim. Esse clima muitas vezes gera no coração da pessoa aquele desprazer de poder estar ali, e muitas vezes as pessoas percebem isso, e eles acham muitas vezes que não são responsáveis também por toda a situação que se estabeleceu, quando na verdade Deus prepara cada um de nós para fazermos a diferença em qualquer situação, e principalmente naquelas situações em que a questão ou o problema se estabelece, onde você, pela fé que tem, pela crença que tem, deve estar ali para poder fazer a diferença, para poder mudar a realidade das coisas e para fazer com que as coisas mudem pela forma como você pensa e pela maneira como você reage e gerencia os problemas e as situações que existem dentro da sua própria casa. Salomão, ele era um homem muito inteligente, e talvez dentro da Bíblia não tenha um homem que conhecesse mais o ser humano depois de Jesus do que Salomão. Ele era um homem que parece que conseguia fazer leitura certa do coração das pessoas. Ele tinha a facilidade para poder compreender as dificuldades do homem, do ser humano, as dificuldades humanas, e as leituras dele sempre eram muito certas, e ele costumava escrever tudo aquilo que ele lia com respeito às atitudes e o comportamento das pessoas, e ao mesmo tempo que ele lia, que ele percebia, ele também procurava mostrar alguma coisa que poderia servir como uma forma de reagir ou de combater aquilo que de repente não era agradável e que gerava outro tipo de situações, de embates, de desgaste entre pessoas. E ele era um homem inteligente,
ele era capacitado de uma sabedoria divina, porque foi isso que ele pediu para Deus. E eu já falei para vocês que a prova é que ele era muito inteligente, e que ele tinha uma capacidade tremenda de lidar com pessoas, e de poder observar pessoas e conviver com essas pessoas num estado de paz, sem desgaste, sem litígio. E talvez isso ele aprendeu na prática, porque pelo que se tem conhecimento, ele tinha 700 mulheres, eram 700 concubinas. Você já imaginou como um camarada tinha que ser habilidoso para lidar com 700 mulheres? Isso era naquele tempo que podia, porque ele era rei, ele tinha que preservar a linhagem dele. Eu queria ver se fosse hoje, como é que ele ia ter que fazer. Ele ia ter que colocar um cartão de crédito na mão de cada uma delas. Vocês imaginaram quando as 700 mulheres resolvessem fazer chapinha tudo de uma vez? Do jeito que chapinha é caro, não é? A japonesa, qual é o nome da outra? A coreana, e tem esses nomes estrangeiros. Ele ia gastar uma grana se ele vivesse nos dias de hoje, né? Então, pelo fato, eu acredito, de ter 700 mulheres, ele deve ter aprendido a lidar com elas muito bem, e a ter compreendido ou aprendido a entender exatamente como conseguir gerenciar 700 mulheres e permanecer vivo dentro de uma situação dessa, onde o ciúme deveria rolar no meio, haveriam um monte de coisas, eu imagino assim. Mas ele conseguiu. E talvez dessa observação das atitudes, das reações, ele foi aprendendo e foi escrevendo coisas que servem muito bem para nós. Depois de centenas de anos, o que ele falou ainda serve para se colocar em prática hoje. E ele escrevendo, ele disse essas coisas que eu li para vocês. E o que ele falou se referia exatamente sobre lar, sobre casa, sobre convivência, sobre edificação, sobre construir. E quando ele falava, ele não falava só literalmente sobre casa, mas ele falava casa no sentido de relacionamento, no sentido de convivência, no sentido de estar vivendo num lugar onde você tem que lidar com as diferenças, tem que lidar com cabeças diferentes da sua, e você então ter essa capacidade para poder edificar, para poder construir convivências, construir relacionamentos, fazer com que as pessoas se sintam felizes com você, e você se sentir felizes com as pessoas, que é sem dúvida alguma uma das artes mais difíceis para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. E ele começou falando, dizendo coisas importantíssimas. Ele disse: com a sabedoria edifica-se a casa. Diga glória a Deus. E você começa a perceber então que dentro dessa visão que ele projetou para nós através da palavra, ele coloca então a sabedoria como uma das coisas mais importantes para que você esteja bem, para que você consiga fazer as pessoas estarem bem com você. A sabedoria é uma das coisas mais importantes para que você conviva muito bem com todas as pessoas. É exatamente a nossa falta de sabedoria que estabelece os conflitos e os litígios entre nós e outras pessoas. É exatamente a nossa falta de sabedoria que faz com que a nossa vida se torne uma vida difícil, uma vida complicada, porque muitas vezes não ponderamos nada, não recuamos em nada para o bem, para o nosso bem-estar e para a nossa tranquilidade. E muitas vezes o nosso orgulho, aliado à nossa arrogância, aliado ao nosso posicionamento duro e inflexível, acaba então gerando todos os problemas, todos os transtornos em nossa volta, unicamente porque não cedemos à sabedoria, à inteligência para poder lidar das nossas convivências dentro de nossa casa e nos meios dos nossos próprios relacionamentos. E ele disse: olha, com a sabedoria edifica-se a casa, com a sabedoria se constrói. Agora, o que é sabedoria, gente? Eu procurei uma definição de sabedoria e achei essa aqui. Prudência, razão, retidão, justiça e conhecimento inspirado em coisas divinas. Diga glória a Deus.
Isso quer dizer o quê? Que você pode ser um camarada estudado, você pode ser um sujeito PhD em qualquer coisa. Você pode ser uma pessoa extremamente preparada no conhecimento secular, pode ter feito várias faculdades, mas mesmo você fazendo tudo isso, você de repente não vai ter sabedoria, porque a sabedoria você não adquire na escola. O que você adquire na escola ou na faculdade é conhecimento, mas a sabedoria é exatamente algo que molda e que controla as tuas reações e que faz você ter exatamente uma visão totalmente analítica das coisas que te cercam, a ponto então de ter o posicionamento certo para acalmar situações, para abrandar conflitos e para fazer com que você viva em paz e permaneça em paz com todas as pessoas que te cercam. É exatamente a falta de sabedoria que tem nos complicado nas nossas vidas e nas nossas convivências. É exatamente por estarmos desprovidos de sabedoria que nós somos intransigentes, que nós deixamos as situações de problemas em nossas vidas se agravarem, porque pela falta de sabedoria nós não recuamos, pela falta de sabedoria nós não temos prudência, que é um subproduto da sabedoria. E por essa falta de prudência, por essa falta de um posicionamento inteligente dentro de uma situação, nós somos envolvidos, nós somos engolidos por situações, por problemas que se estabelecem na nossa própria casa, unicamente porque nós não tivemos a capacidade de eliminar a situação pela ausência da sabedoria em nós. Olha, irmãos, sábio é aquele que sabe recuar em nome da paz e em nome da unidade. Diga glória a Deus. Sábio é aquele que realmente consegue detectar os problemas presentes dentro da sua própria casa e ele olha e toma uma atitude correta. Às vezes ele até está com a razão, mas em nome da paz, se ele precisar recuar para retomar na frente e conseguir corrigir a situação, ele recua prudentemente, inteligentemente e depois ele vai lá e resolve o problema. Mas quando nos falta sabedoria, irmãos, nós nos tornamos intransigentes. Se alguém diz uma palavrinha de afronta para nós, nós já temos guardado no bolso 10 de afrontas para poder devolver. Quando nos falta sabedoria, nós encontramos dificuldade para compreender as situações, para compreender as pessoas, para entender a realidade dos fatos que nos cercam. E nós, como eu disse, por não termos isso, nós potencializamos todos os problemas existentes em nossa vida, em nossa casa, em nossas convivências. Como tem pessoas que não estão perdendo o seu casamento por falta de sabedoria. Como tem esposas que perdem o marido por falta de sabedoria. Como tem maridos que perdem o amor da esposa por falta de sabedoria, pela maneira como reagem, pela maneira como diz as coisas, por não se limitarem em dizer aquilo que querem dizer. Tem pessoas que são tão imprudentes, que são tão desprovidas de sabedoria, que eles falam coisas para as pessoas que machucam profundamente e depois correm atrás do prejuízo, porque depois que falam e que dizem o que não era para ter dito, que machuca, que magoa, depois corre atrás para tentar consertar, mas depois que você fala imprudentemente qualquer palavra para alguém, é difícil você chegar a médio prazo ou a curto prazo, consertar o estrago que você fez. E quando não há sabedoria, nós nos perdemos exatamente pelas coisas que falamos, pelas nossas palavras. A falta de sabedoria nos faz magoarmos pessoas, a falta de sabedoria faz nós entristecermos pessoas, a falta de sabedoria faz nós não entendermos e não compreendermos pessoas, a falta de sabedoria faz nós não termos a habilidade para mandar, para dar ordem, porque todas essas coisas têm que ser feitas com sabedoria, senão machuca, senão maltrata. A falta de sabedoria realmente faz com que as pessoas falem as coisas na hora errada, no momento errado, e tudo isso gera problema, tudo isso gera dificuldade à vida do ser humano, à vida das pessoas que te cercam, e tudo isso faz com que a tua qualidade de vida torne-se uma qualidade de vida sofrível. Por quê? Porque você constrói todos os seus dramas e todas as suas dificuldades em sua volta. Tem gente que é ligeiro demais para falar, eu sempre tenho dito isso aqui. E é ligeiro para falar bobagem.
E depois está, meu Deus, não sei por que eu estou passando isso. Não sei por que eu estou enfrentando esse problema. É o diabo, não é o diabo não. É você mesmo que criou a situação em sua volta. E o diabo fica, poxa, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu. Não é assim que ele fala? Será possível de novo, sou eu? E a gente arranja alguém para transferir as irresponsabilidades da gente. Como eu escuto isso aqui na igreja? Uma vez um camarada chegou aqui, pastor Paulo, que me ajude, que foi que o diabo quer destruir meu casamento. Eu digo, é mesmo? Por quê, irmão? Minha mulher está revoltada comigo, não quer voltar comigo. Diz, mas o que foi que houve? É o que eu cheguei ontem, 3 horas da manhã. Que culpa tem um diabo nessa história? O culpado é ele mesmo. Foi ele que foi imprudente. Não foi nem um pouco sábio. Eu digo, foi mesmo, e aí? Eu ainda desliguei o telefone. Digo, acabou para ti. Falei para ele, ainda desligou o telefone. Aí eu disse para ele, como meu neto fala para mim, tu está no salvo, irmão. Então agora para ti é correr atrás do prejuízo. Você chega às 3 da manhã, desliga o celular, ainda está achando que foi o diabo que criou a situação? Foi você mesmo, eu falei para ele. O que é que eu faço? Vai lá e pede perdão para ela. E se ela te perdoar, tu está com sorte, porque se eu fosse ela, eu não perdoava, eu falei para ele. Então tem muitas coisas que acontecem por falta da sabedoria. E Salomão falou que quando há sabedoria, você constrói a sua casa. Diga glória a Deus. Você fortalece o seu lar, a sua família, por ter sabedoria como chefe da casa, por ter sabedoria como pai, por ter sabedoria para dizer as coisas para os filhos, por ter sabedoria para falar as coisas para os seus filhos, por ter sabedoria para falar as coisas para a sua mulher. Tem camarada que não tem sabedoria nem para lidar com a própria esposa. Se você está vendo que a sua esposa está gorda, você vai falar que ela está gorda? Diz que ela está magra. Se você for sábio, diga glória a Deus. Mas tem camarada que começa a criticar, em vez de apoiar. Isso é falta de sabedoria. Quando uma mulher chega para você e pergunta, você acha que eu estou gorda? Trate de dizer que ela está magra. Para o seu próprio bem, se você for sábio. Então tem muitas coisas que estão ligadas exatamente o quê? A sabedoria de poder lidar com pessoas. Você lida com pessoas que têm pensamento diferente do seu, que têm escolhas diferentes da sua. Vocês estão me entendendo? E você tem que tolerar isso. Por que você não vai tolerar? E você tolera quando você tem sabedoria. E Salomão falando, ele disse, com sabedoria, o quê? Se edifica a casa. Diga glória a Deus. E o que mais? Com a inteligência, ela se firma. Diga glória a Deus. Você usa a sabedoria e usa a inteligência para poder firmar a estrutura familiar que você está construindo. O que é inteligência? Inteligência, eu anotei também. É o ato de conhecer, interpretar, percepção clara e fácil das coisas. Às vezes falta habilidade para nós, para tudo. Habilidade para interpretar pessoas, para compreender pessoas. Habilidade para fazer a leitura correta da pessoa que convive com você. Cada pessoa tem uma maneira de ser. E não existe coisa mais burra você tentar impor sobre a pessoa a forma de ser igual à sua. Tem homem, principalmente, que é muito assim. Ele, tu casou comigo, agora tu tem que ser do meu jeito. Já fala assim, né? Ninguém tem que ser do jeito de ninguém. As pessoas têm que ser do seu jeito. E cada um tem que se adequar à diferença um do outro. Diga glória a Deus. Porque se alguém se submete, vai virar marionete, vai virar fantoche do outro. E não é isso que Deus está querendo. Deus respeita a individualidade de cada um. Deus respeita as escolhas de cada um. Mas às vezes as pessoas não respeitam isso por falta de sabedoria. Tu casou comigo? Foi? Pois é, agora tu vai ter que torcer pelo meu time. Né? Não é assim que funcionam as coisas? Eu sou fluminense, agora você vai largar essa coisa de Flamengo e vai torcer pelo meu. Não, você tem que aprender simplesmente a ser sábio nessa convivência, nessa forma de lidar com as pessoas. E Salomão sabia isso. Ele vem e diz, com inteligência se firma as coisas. E depois que ele vem, ele diz que quando você
usa da sabedoria e da inteligência dentro da sua casa, você prospera. Diga glória a Deus. Você enche todos os compartimentos da tua casa de tudo aquilo que você precisa, de todos os bens necessários e deleitáveis. Deus dá conquista para você, porque você começa a construir, e essa construção emocional dentro das convivências traz como resultado os benefícios naturais na sua própria vida material, onde você consegue encher as suas câmeras de bens e deleitáveis, pelo que diz aqui o próprio Salomão, dizendo que quando você age assim, você tem resultados de bênção na sua casa, na sua vida e no meio da sua família. Diga glória a Deus. É exatamente isso que ele diz. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Pelo conhecimento, pela inteligência, pela sabedoria, você acaba estabelecendo as conquistas da sua própria vida, pelo fato de estar totalmente vivendo uma situação de relacionamento saudável dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família, onde a palavra de Deus se estabelece da sua vida como um meio de orientação e de direção para você fazer as coisas que Deus quer que você faça. Muitos dos nossos problemas somos nós que criamos, pela nossa deformidade, pela nossa intransigência, por trazermos em nós um legado de família que nós lutamos em manter igual. Ah, mas o meu pai era assim, eu sou assim, você vai ter que me aguentar assim. O sujeito desde criança tem todo aquele tipo de informação negativa daquilo que ele viveu na sua casa, e ele realmente absorve isso e transfere para a sua convivência na sua casa, no meio da sua família quando casa. Só que Deus não aceita isso. Deus quer que você aprenda a ser mudado pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus quer que você se deixe trabalhar por Deus, porque Deus, quando começa a trabalhar na vida de uma pessoa, Ele começa a arrancar de nós, do nosso interior, tudo aquilo que existe em nós, que está encrostado como resultado das más influências, como resultado de uma deformação causada por aquilo que vivemos em algum momento de nossas vidas. E quando Deus começa a trabalhar, que Ele começa a limpar você, a mudar você, Ele consegue fazer uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa abençoada, uma pessoa que não cria problemas para si mesmo, mas que se torna bênção para si mesmo, mas também se torna bênção para as pessoas com quem ele se relaciona, com quem ele convive. Diga glória a Deus. Baseado pela Bíblia, mais importante do que ser abençoado é ser uma bênção. Mais importante do que ser abençoado é ser uma bênção, porque quando você se torna uma bênção, você consegue abençoar todas as pessoas que convivem com você. Todo mundo que vive com você se dá bem, se relaciona bem com você. Você consegue se despir de traumas, de deformidades adquiridas em algum momento da sua vida, quando você não conhecia Deus, porque Deus vem, começa a trabalhar em você, e Ele tem interesse não somente de abençoar a sua vida, Ele tem interesse de fazer de você uma bênção. E quando você é um instrumento de Deus abençoado, que se torna uma bênção, todo lugar que você vive, todo lugar onde você está, todo lugar onde você convive, se transforma completamente. Por quê? Porque o Deus que está em você faz de você uma pessoa abençoadora. Diga glória a Deus. Oh, glória. Mas tem gente que não consegue abençoar. Ele está na igreja, mas continua brabo, continua revoltado, continua agressivo, continua bate-pronto. Deus levou. Não consegue ter sobre si a alegria do Espírito Santo. Falta sabedoria para tudo. Tem dia que ele acorda que você não tem nem coragem de falar com ele, que ele já acorda com aquela cara ruim, armado, querendo ouvir qualquer coisa para revidar, para machucar, para agredir. Como é difícil conviver com pessoas assim. E tem pessoas que são exatamente assim, mal-humoradas, desestruturadas emocionalmente. Acordam de um jeito, outro dia acorda de outro, e tem aquela cara amarrada, aquelas atitudes amargas, a forma de agir, e dependendo do dia dele, porque tem gente que tem dia. Olha, cuidado que ele não está no dia dele hoje.
E quando ele não está no dia dele, ele se torna altamente armado, agressivo, cheio de revide, para machucar, se torna ligeiro, e isso não é de Deus. Uma pessoa desse tipo não é abençoador, ele é amaldiçoador e não está sendo instrumento de Deus. Deus quer que você seja diferente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no dia de receber o salário, quando o salário atrasa ou qualquer dia, as pessoas vão chegar perto de você e vão descobrir que você é uma bênção. Por quê? E é um abençoador. Por quê? Porque você sempre está do mesmo jeito. São essas coisas que implicam no fato da necessidade da sabedoria. Então, nesta noite, por que eu estou pregando isso para vocês? Porque para minha casa ser um lugar de bênção, como é o que nós estamos falando nos domingos, eu vou ter que me adequar à visão de Deus e eu vou ter que cooperar em favor disso, agindo, influenciado por Deus e fazendo aquilo que Deus manda eu fazer. Diga glória a Deus. Sem transferir culpa, sem jogar a responsabilidade na costa do diabo pelas imprudências nossas, mas sabendo acima de tudo que Deus exige de nós uma postura, uma maneira de ser. E se nós estamos tendo dificuldade para termos essa sabedoria, a palavra de Deus nos diz lá em Tiago, que quem tem falta de sabedoria, que peça para Deus. Você está me entendendo? É a Bíblia quem diz isso. Se nós sentimos falta disso, para vivermos melhor, que nós devemos pedir para Deus, porque foi isso que fez Salomão. Quando ele teve que pedir alguma coisa para Deus, ele pediu: Senhor, me dá sabedoria. Então que nesta noite, se de repente você está passando muito atropelos da sua casa, se de repente você está enfrentando situações de total dificuldade no meio da tua família, se de repente a tua vida está sendo uma vida marcada por contendas, por brigas, por agressões, por embates, por bate-boca na tua casa e por toda aquela situação que gera desgaste, e se você percebe que toda essa situação tem se potencializado porque te falta sabedoria, antes de pedir a bênção de Deus para a tua casa, peça sabedoria para você, para que você não venha atrapalhar e estragar aquilo que Deus está fazendo no meio da tua família. Então nesta noite pense nisso, peça para Deus essa sabedoria, essa inteligência, para poder saber lidar com as situações. Deus vai capacitar você, assim como capacitou Salomão, e você vai ver que a tua casa vai ser um lugar de bênção, e essa bênção tem que começar por você, que precisa mudar na presença dele e ser uma pessoa sempre menos briguenta, menos cheia de confusão, menos cheia de revide, menos provocadora ou provocador, para que a paz se estabeleça pela sua forma inteligente e sábia de poder conviver com as pessoas da tua família. Portanto, pensa nisso, e que Deus venha abençoar você, venha abençoar a mim, venha abençoar todos nós, no nome de Jesus. Amém? Eu acredito que essa palavra tenha tocado o seu coração, tenha ajudado você na sua vida, nas suas necessidades espirituais e outras necessidades também. Quero dizer que para mim é muito gratificante poder contar com a sua audiência, você que tem nos assistido sempre. Eu gostaria muito que você entrasse em contato conosco e contasse o que Deus está fazendo na sua vida, o quanto as palavras pregadas em nosso programa têm ajudado você na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. Portanto, mande para nós uma mensagem de texto para o nosso telefone, o DDD 98, o telefone é 81 11 0198, está aí na tela, ou nos envie um e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com. Eu teria o prazer de poder responder para você, de orar com você e conhecer você que nos acompanha sempre pela televisão. Tá certo? Vamos fazer uma oração por você e por sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essa pessoa que me escuta, que me assiste neste momento. Essa pessoa que tem necessidades, que precisa ser abençoado, que está passando por problemas ou por dificuldades em sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida familiar. Deus, envolve essa vida no teu poder, repreende todo embaraço, todo atrapalho, toda perturbação, toda dificuldade, e que sejam essas vidas abençoadas por Deus, sustentadas por Deus, fortalecidas por Deus e recebam de Deus aquilo que estão pedindo em oração. Te peço, Deus, em oração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.
Muito bom poder contar com a sua audiência e até uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.